TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 29 de maio. E nesta edição, Secretaria da Mulher realiza a ação de cadastramento de currículos em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis muda versão sobre retirada das câmeras de monitoramento. Espetáculo Batom Vermelho Sangue em Boca de Mulher transforma o palco em denúncia poética contra o feminicídio. E o diálogo com o objetivo de destacar a saúde da mulher. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira. E olha só, gente, nós começamos o nosso programa de hoje com uma notícia sobre justamente o monitoramento em Petrópolis. Isso porque, após afirmar em fevereiro que a retirada das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, justamente o CIMOP, fazia parte de um processo de modernização tecnológica, a Prefeitura de Petrópolis apresentou uma nova versão à justificativa sobre a interrupção do sistema. Em manifestação protocolada na última segunda-feira, dia 25 de maio, o município afirmou que os equipamentos foram retirados de forma repentina e unilateral pela empresa anteriormente contratada logo após o carnaval deste ano. O novo posicionamento consta na defesa apresentada pela Procuradoria-Geral de Petrópolis em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, que cobra a retomada das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP. No documento, a Prefeitura sustenta que não houve omissão administrativa e argumenta que a interrupção ocorreu devido à retirada dos equipamentos pela empresa responsável. O que chama a atenção é a contradição por parte do município. No dia 23 de fevereiro, a Prefeitura informou que o CIMOP passava por uma atualização e modernização tecnológica, mas a versão mudou. Em uma manifestação mais recente, a Prefeitura afirmou que os equipamentos foram retirados de forma repentina e unilateral pela empresa. O Correio questionou a Prefeitura sobre a divergência entre os dois posicionamentos. O Executivo afirmou que já possuía um processo licitatório aberto para promover a modernização completa do sistema, mas que foi surpreendido com a retirada antecipada dos equipamentos pela antiga empresa responsável. De acordo com a administração municipal, já existe um trabalho para viabilizar um contrato emergencial para garantir a continuidade do serviço. Segundo o governo municipal, a medida temporária já deverá contar com avanços tecnológicos em relação ao modelo anterior, enquanto o processo definitivo prevê uma modernização mais ampla do sistema. Ainda sobre essa reportagem, em relação ao processo de contratação de uma nova empresa, a Prefeitura informou que ele teve início ainda em janeiro, antes da retirada dos equipamentos, e inclui propostas técnicas elaboradas pela Defesa Civil e pela CPTrans para o monitoramento de áreas de risco geológico e mobilidade urbana aqui na cidade imperial. E agora, gente, vamos continuar falando justamente de Defesa Civil. Isso porque, como vocês acompanharam nesta semana, o secretário de Defesa Civil, justamente o secretário da pasta, Guilherme Moraes, teve uma entrevista aqui na TV Correio da Manhã e ele contou detalhes sobre o plano de contingência para o inverno de 2026. De acordo com ele, para a pasta, o planejamento deste ano pretende repetir o sucesso do ano passado e prevê também a proteção florestal aqui para o município de Petrópolis. De acordo com o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, o plano de contingência para o inverno de 2025 trouxe como novidade a implementação dos núcleos de proteção e defesa civil florestais, o que vai ser mantido para esse ano. Segundo o responsável pela pasta, os grupos auxiliam a Defesa Civil em atividades voltadas para esse tema. O plano de inverno também prevê rondas preventivas e panfletagem em comunidades mais suscetíveis a incêndios florestais. Apesar de ser crime ambiental, a soltura de balões aumenta neste período, principalmente com festas típicas de junho e julho.
Ainda de acordo com o secretário de Defesa Civil, é preciso que a população tenha uma conduta de prevenção. Isso porque, segundo ele, de 95% a 98% dos incêndios florestais, a causa é humana. Evitar jogar guimba de cigarro, produzir fogo, queimar resto de grama no terreno, porque pode ser no seu terreno, mas você taca fogo ali, passa um vento, leva uma fagulha, vai cair no mato seco ali do vizinho ou no morro que está atrás e provoca um incêndio florestal, causa uma besteira. Previsões recentes apontam um aumento da probabilidade da ocorrência do El Niño no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o fenômeno provoca efeitos opostos entre o norte e o sul do país. Normalmente, o El Niño aumenta o risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste, enquanto favorece um grande volume de chuvas no sul do Brasil. Por Petrópolis ser uma cidade extremamente suscetível às chuvas, a preocupação cresce ainda mais. De acordo com Guilherme Moraes, em relação ao El Niño, o plano de contingência de chuvas intensas, lançado no ano passado, tem vigência até o próximo verão. Então, assim, a cidade está coberta em relação a planos e os protocolos inerentes a essas atividades. Outro ponto sobre o plano de inverno é a campanha anual da Parede Solidária, que tem como objetivo arrecadar e disponibilizar roupas, agasalhos e cobertores durante a estação mais fria. Esse ano a gente pretende lançar a Parede Solidária na primeira quinzena de junho. É importante a pessoa comparecer à Defesa Civil, procurar um agente da Defesa Civil ali. A gente recebe esses casacos, essas roupas. A gente faz uma triagem para verificar se ela tem condições para ser exposta na Parede Solidária. A Parede Solidária vai estar localizada na Secretaria de Proteção e Defesa Civil, na Rua Buarque de Macedo, na altura do número 128, no centro de Petrópolis. As doações podem ser feitas das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E agora, gente, nós vamos para mais um material justamente relacionado a essa chegada do inverno, que está cada vez mais próximo. E por isso, a cidade já vem registrando alguns dias mais frios. Por isso, a Prefeitura vai abrir na próxima segunda-feira, ou seja, no dia 1º de junho, a campanha do agasalho. Não é a parede do agasalho, como o Jonathan trouxe, porém é o início das doações justamente para esse artifício. E, inclusive, estamos aqui ao vivo justamente com ele, Jonathan Joras, que vai trazer mais detalhes sobre a campanha do agasalho 2026. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essa campanha que já começa nesta segunda-feira. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, né, na matéria eu falei que era a Parede Solidária, né, mas na verdade, né, é a campanha do agasalho, né, a gente conversou com o secretário de Defesa Civil, né, e por isso que a gente colocou, né, Parede Solidária, que na verdade, né, se chamava Parede Solidária, né, e faz parte da campanha do agasalho, né. E, bom, o objetivo dessa campanha, né, que é de muita importância, é arrecadar agasalhos, roupas, cobertores e mantas que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, né. Serão 12 pontos de doação espalhados pela cidade que estarão disponíveis em todo o mês de junho, né. Antigamente, Hugo, essa campanha do agasalho, né, a Parede Solidária, ela acontecia apenas em frente à Defesa Civil, né, onde de fato havia uma parede solidária, onde as pessoas poderiam deixar os agasalhos, as mantas, os cobertores, para quem estivesse precisando, passasse ele pela região e pegasse, né. Enfim, os itens serão destinados para pessoas em situação de rua e durante as ações de abordagem também para as pessoas que fazem parte do núcleo de integração social e no centro POP, né, e que, né, recebem frequentemente estes tipos de atendimento, né. E as doações podem ser feitas, né, de segunda a sexta, né, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e mais detalhes sobre os locais podem ser encontrados nas redes sociais da Prefeitura, né, então, que é Petrópolis PMP, ou apenas digitar PMP, né, que significa Prefeitura Municipal de Petrópolis. Você que deseja doar, deseja deixar um cobertor ou uma manta, você pode acessar o Instagram, né, da Prefeitura de Petrópolis e lá você encontra mais detalhes desses locais. Vale lembrar, Hugo, que no ano passado quase 1.500 itens foram arrecadados. E a ideia, claro, é aumentar ainda mais esse quantitativo, esse número, né? A campanha do agasalho em 2026, ela é organizada pelo Gabinete da Cidadania, claro, vinculada à Secretaria de Governo, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Né? A gente, claro, falava da Defesa Civil,
né? Inclusive eu citei isso na matéria relacionada ao plano de inverno, porque isso fazia parte, né, do plano de inverno, faz parte do plano de inverno aí da Prefeitura de Petrópolis, e essa parede solidária ficava ali em frente à Defesa Civil, agora vai ficar em outros locais, né? Vão ser 12 pontos, né, de doação, né? A Prefeitura aumentando aí o número de doações, buscando aumentar esse número de doações, claro, visando ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas ali do Centro Pop, pessoas em situação de rua, enfim. Então é uma campanha muito importante, né, aqui para as pessoas que vivem aqui no município de Petrópolis. Então, quem puder ajudar, quem puder doar, é importante visitar o Instagram da Prefeitura de Petrópolis para saber onde vão ter esses locais, esses pontos de doação, na verdade, e, claro, quem puder ajudar é de muita importância. Mas, Hugo, por hoje é isso, volto com você. Muito obrigado pelas informações, Jonathan. Então a gente destaca, teremos esses dois artifícios, tanto a parede solidária lá na frente da Defesa Civil, ela segue, continua nesse ano, como o próprio secretário de Defesa Civil comentou, e também a gente tem esse artifício da campanha do agasalho. São duas campanhas diferentes, que têm, é claro, o mesmo objetivo, que é justamente dar apoio para essa população que acaba sendo mais vulnerável aqui na cidade de Petrópolis, porém, ambas continuam acontecendo nesse ano de 2026. As doações podem ser feitas nesses dois locais que estão disponíveis lá nas redes sociais da Prefeitura, no site da Prefeitura de Petrópolis e também no nosso site lá da TV Correio da Manhã. E também, é claro, a gente tem esse local de doação que é o mais simbólico, onde que a gente tem justamente a parede, que é a parede solidária ali em frente à Defesa Civil de Petrópolis, onde a gente não tem apenas agasalhos, mas também sapatos e outros tipos de vestimenta. Mas é muito importante a gente destacar que começamos agora no dia 1º justamente essa questão da campanha do agasalho e depois a gente também tem o início justamente da parede solidária, que a gente ainda vai noticiar para vocês certinho. Como o Jonathan adiantou na matéria, vai ser ali na primeira quinzena desse mês de junho. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, por mais uma participação aqui no Correio Petropolitano Debate. E olha, gente, agora seguindo um pouquinho com o nosso programa, vamos falar sobre uma outra ação da Prefeitura. Isso porque a Secretaria da Mulher realizou nesta semana mais uma ação de cadastramento de currículos e atualização deles na Casa do Trabalhador, que fica localizada aqui no Terminal Rodoviário do Centro. Foram ao todo 30 atendimentos, sendo 15 atualizações cadastrais e 15 novos cadastros. Vale destacar, inclusive, que nós noticiamos aqui no programa que esse evento aconteceria e a gente vai ver agora um pouquinho dos resultados. A ação busca auxiliar mulheres que possuem dificuldade de acesso às plataformas digitais ou que precisam de apoio para atualização profissional. O evento teve como objetivo ampliar o acesso destas mulheres ao mercado de trabalho e também fortalecer as oportunidades de empregabilidade no município. Durante o atendimento, as participantes receberam orientações sobre a elaboração e atualização de currículos, informações sobre vagas disponíveis e suporte para a utilização do sistema do balcão de empregos da Prefeitura. Vale destacar que esta foi a 5ª ação de cadastramento de currículos promovida pela Secretaria da Mulher de Petrópolis no ano de 2026. E além da Casa do Trabalhador, mulheres que precisarem de auxílio para acessar ou acompanhar o sistema também podem procurar outras instituições públicas municipais para receber orientações. E olha só, gente, agora falando de cultura, o Teatro Afonso Arinos, no Centro Cultural Raul de Leone, será palco no próximo dia 30 de maio, ou seja, amanhã no sábado, do espetáculo Batom Vermelho Sangue em Boca de Mulher, uma montagem da companhia da Carecena que propõe uma experiência cênica intensiva, sensível e profundamente política. Inclusive, essa matéria que a gente vai acompanhar agora foi baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. E agora, quem não conseguiu acompanhar justamente essa entrevista ao vivo, vai poder ver um resumo desses assuntos. Poético contra o feminicídio e um mergulho também no universo feminino. Com apresentações às 7h30 da noite no Centro de Cultura Raul de Leone, a obra mergulha no universo feminino para denunciar o feminicídio e as múltiplas formas de violência contra a mulher por meio de uma linguagem contemporânea marcada pela poesia, pela performance e pela construção simbólica das imagens em cena. Escrito e dirigido por Ângela Vinagre, o espetáculo se afasta das estruturas tradicionais do teatro narrativo para construir uma dramaturgia fragmentada
fragmentada, emocional e visual. Em cena, as atrizes Vânia Moreira, Nívia Seabra e a própria Ângela Vinagre conduzem o público por relatos de dor, apagamento, medo e violência psicológica, física e simbólica, vividas por mulheres de diferentes trajetórias sociais e afetivas. Começa as meninas na infância, porque é na infância que tem muito vô, pai, tio, que coloca a mulher numa posição secundária, numa posição insegura. A encenação utiliza recursos performáticos e elementos visuais de forte impacto para construir um ambiente de constante tensão poética. A linguagem do espetáculo dialoga diretamente com o teatro contemporâneo ao romper fronteiras entre interpretação, depoimento, performance corporal e instalação cênica. Ele me ama, eu sei que ele me ama. Isso é normal, é coisa de casal. Ele sempre me pede perdão. Casamento é assim mesmo. A diretora e dramaturga Ângela Vinagre constrói uma escrita cênica que alterna lirismo e brutalidade. Em diversos momentos, o espetáculo aproxima delicadeza e horror, criando um contraste que potencializa a reflexão do espectador. Então, o Brasil é acho que o quarto ou quinto país com mais índices de feminicídio. É muita mulher morrendo todo dia e acaba se banalizando, né? Porque você começa a ver na TV, mais uma. Então eu quis dar voz a essas mulheres que já foram. Os ingressos custam apenas R$ 20 e devem ser adquiridos com antecedência pelo WhatsApp 24 988 62 40 62. A apresentação vai ser realizada no Teatro Afonso Arinos, localizado nas dependências do Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Histórico de Petrópolis. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @batomvermelhosangue. E olha, gente, com essas informações nós encerramos a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Porém, antes quero fazer um convite para vocês. Como eu comentei, vocês podem acompanhar mais detalhes justamente sobre a questão da campanha do agasalho no nosso site. Então, vou fazer o convite para vocês entrarem lá, correiopetropolitano.com.br. Agora sim, vamos para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, vamos agora para uma notícia que afeta uma das outras cidades da nossa região de cobertura. Isso porque o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está disponibilizando 1.553 vagas de atendimentos em mutirões no estado do Rio de Janeiro. Essas ações de avaliação social e perícias médicas vão acontecer nos dias 30 e 31 de maio, inclusive no município de Três Rios. As agências de previdência social de Avenida Brasil, Bangu, Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenho de Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis, São Gonçalo e também de Três Rios receberão os atendimentos no fim de semana do dia 30 e dia 31 de maio. Essa ação tem como principal objetivo a redução do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários de maneira ágil e humanizada. Ao todo, serão disponibilizadas 1.238 avaliações médicas nas agências da Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro de Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis e Três Rios. E ainda existem 160 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia neste fim de semana. E as avaliações sociais ocorrerão nas unidades de Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Bangu e São Gonçalo. Serão ao todo 315 vagas. Para participar desses 2 mutirões, os interessados devem agendar pela Central 135 ou também pelo site ou aplicativo Meu INSS. Vale destacar que no último fim de semana, 688 pessoas já foram atendidas nos mutirões de avaliação social e perícia médica no estado do Rio de Janeiro. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, ontem nós tivemos 2 entrevistas na nossa edição, portanto não tivemos a nossa previsão do tempo, justamente para hoje, para o sextou. Porém, hoje estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar pra gente como é que vai ser o tempo durante o fim de semana, justamente durante o sábado e o domingo. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente como é que vai ser o tempo, justamente nesse momento de descanso, nesse finalzinho da semana. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já posso adiantar aqui que temos previsão de chuva para todas as cidades da região serrana nesse fim de semana. E também em Três Rios, na região centro-sul do estado. Como de costume, começando por Nova Friburgo, o sábado na cidade vai ser de chuva durante a manhã, com aberturas de sol à tarde, mas que não dura muito, já que temos possibilidade de pancadas de chuva à noite. Os termômetros
termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. Já o domingo na cidade vai ser bem parecido com o sábado, com sol, mas chove tanto pela manhã quanto no período da noite. As temperaturas nesse caso vão variar entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. Agora trocamos de cidade e vamos para Teresópolis, onde o sábado vai ser praticamente todo de chuva, começando de manhã cedo e indo até a noite. As temperaturas nesse dia vão variar entre mínima de 15 e máxima de 19 graus. Já para o domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. O domingo vai ser de sol com algumas nuvens e também chuva passageira. À noite vai ser com muitas nuvens, mas o tempo novamente fica firme, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a tendência é a mesma das outras cidades da região serrana. A previsão tanto para sábado quanto para domingo é de sol com algumas nuvens, mas com a possibilidade de termos uma chuva passageira. À noite vai ser com muitas nuvens, mas não deve chover. No sábado, as temperaturas vão ficar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus, e no domingo, entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, e como eu adiantei, temos previsão de chuva no fim de semana apenas em 3 dias. A gente fala primeiro de Paraíba do Sul. A previsão do tempo para sábado aponta que amanhã vai ser nublada com chuva já logo, como eu disse, pela manhã, mas à tarde vai ser de sol com diminuição dessas nuvens. À noite, pelo contrário, vai ser com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. Já o domingo vai ser de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. À noite também haverá poucas nuvens e as temperaturas nesse caso vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em 3 dias, a previsão do tempo para sábado é de dia nublado com chuva já pela manhã. Sol e a diminuição das nuvens vai acontecer à tarde, enquanto à noite ainda haverá muitas nuvens. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. O domingo vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Então a gente tem chuva aí para a região serrana e aquele friozinho, né? Já que as temperaturas estão bem ali naquela média que já é esperado para a estação que a gente está. É verdade, Evelyn. A gente pode destacar principalmente que no sábado as temperaturas estarão bem mais reduzidas e com essa previsão de chuva e essa possibilidade de chuva, na realidade, em todas as cidades da nossa região de cobertura. Já na parte do domingo, aí essa previsão fica só aqui na região serrana, porém o frio permanece também lá na região centro-sul. Como a gente sabe, lá em Paraíba do Sul e Três Rios, o frio não é tão intenso, então as temperaturas máximas ficam um pouco mais elevadas. Porém, nada muito quente, nada muito diferente dessas tendências do outono. Evelyn, muito obrigada pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, a edição de 2026 da Olimpíada Brasileira de Geoinformação está chegando e os prazos para inscrições de alunos e professores já estão quase terminando. Neste ano, a competição estudantil conta com o tema Conectividade e Infraestrutura, como as redes estruturam o território brasileiro. E os interessados devem fazer o cadastro para participação até o dia 31 de maio. Os alunos do ensino fundamental e médio brasileiro poderão analisar áreas como baixa conectividade e distância até serviços sociais durante as atividades da 2ª Olimpíada Brasileira de Geoinformação, realizada ainda neste ano de 2026. E apesar do nome de competição, o principal objetivo do evento é incentivar o ganho educacional. Incentivar que o docente, junto com seus alunos, adote alguma ferramenta de geotecnologias aliado à geoinformação na transmissão de conhecimento, na produção do conhecimento do dia a dia de sala de aula. O evento, promovido por meio de parceria entre a UFRJ, UF, o UERJ, FFP e o EM, dá sequência à primeira edição realizada em 2025,
na qual foram reunidos 3.780 estudantes de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. Naquele ano, os estudantes trabalharam os problemas socioambientais do Brasil. Os alunos eles olhavam, identificavam esses problemas, eles deveriam mapear, fazer uma representação desse problema e, no segundo momento, na segunda etapa, apresentar ali seus cenários futuros, soluções e mudanças desses problemas. Em 2026, na segunda edição da Olimpíada, o tema-chave são as chamadas redes, sendo elas de transporte, conectividade, acesso à informação, água, energia e todos os outros pontos que conectam a sociedade brasileira. Qualquer tipo de rede que o professor consiga trabalhar em sala de aula dentro do conteúdo que ele naturalmente já vai adotar e abordar com seus alunos, com base na BNCC, e que ele possa aí utilizar uma ferramenta também de geotecnologia, o uso da geoinformação em sua natureza, para trabalhar com esses alunos. A competição acontece em duas fases. A primeira etapa conta com uma prova objetiva com questões que envolvem interpretação de mapas, análise de padrões espaciais, leitura de gráficos e resolução de situações-problema. E a segunda etapa vai propor uma atividade prática, em que os estudantes deverão identificar um problema de conectividade ou infraestrutura em seu território e depois apresentar uma solução com base em análise espacial. A Olimpíada é esse grande exercício de trazer novas ferramentas para o dia a dia de sala de aula, redescobrir novos caminhos que o professor pode fazer e trabalhar com seus alunos e trazer essa perspectiva que o aluno pode integrar diferentes conteúdos. As inscrições para a participação devem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site olimpiadabrasileiradegeoinformação.com.br, onde podem ser encontrados outros detalhes sobre a inscrição. E como já havia adiantado, com essas informações encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis.
Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui com a Clara e com a Françoise, que vieram conversar com a gente sobre uma série que está sendo realizada aqui e vai falar um pouco sobre assuntos que envolvem as mulheres. Tudo bem, gente? Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Então, para a gente poder começar, pedir que vocês se apresentem. Primeiro, a Clara, que está aqui mais pertinho de mim, pedir que você fale um pouco sobre você e também a sua profissão. Eu sou Clara Ribeiro, médica dermatologista, e foi um prazer enorme, né, participar dessa série com amigas tão queridas e competentes, como a Fran, a Caroline Catem, que não está presente, e a doutora Lara Miloski também, que é nutróloga, uma especialista em radiologia de mama, a Fran, que vai falar um pouco mais sobre a profissão dela, que é gineco, e eu sou dermatologista. Perfeito. E agora você, Françoise, pedir para você se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou Françoise Padula, sou ginecologista, especialista em reprodução e especialista em endometriose e cirurgia minimamente invasiva. Perfeito, gente. Hoje a gente veio conversar sobre justamente a série Delas para Elas. Queria que vocês explicassem para a gente o que é essa série. Quer que eu fale? Bom, nós somos 4 médicas e a gente lida muito com as mulheres. A gente se uniu para, primeiramente, falar sobre as nossas pacientes, dividir alguns casos clínicos e acabamos entendendo que a gente enriquecia muito a consulta mesmo, o ambiente daquelas pacientes. E aí, quando as mulheres se juntam, elas começam a falar sobre todas as suas dificuldades, sobre dificuldades pessoais, e acabamos entendendo que as nossas conversas poderiam se estender para além daquele ambiente. E que se a gente fizesse uma série onde a gente debatesse esses temas que a gente tem em comunhão, acabaria levando informação para outras mulheres e também poderia ser uma forma da gente acabar conversando com elas também pelas redes sociais. Perfeito. Até a gente pode destacar que é uma ideia que surge nesse ambiente profissional, é uma conversa que surge nesse ambiente profissional,
mas que ela é muito importante, que fure essa bolha, que não Sim. fique apenas nos especialistas, mas também chegue na população geral. Sim. E é para também lidar com a dor de cada um, né? E também com momentos que assolam todas as mulheres e que podemos contribuir de alguma forma para tantas mulheres. Perfeito. E queria perguntar, você já disse, a Françoise já nos trouxe aqui como que surgiu a ideia dessa série, e eu queria saber como que ela foi realizada no sentido do formato dela. Então, nós nos juntamos, né? E nós já tínhamos feito alguns eventos. Nós fizemos um do Outubro Rosa, que foi a conscientização do câncer de mama em outubro, e vimos a necessidade de expandir para outras mulheres, abordando temas muito comuns no consultório médico. E aí tivemos a ideia de criar a série, porque como ela vai ser transmitida no Instagram, pode ter uma abordagem a nível nacional, e poder ouvir, interagir, ouvir as queixas e contribuir, né, para tantas mulheres assim com a especialidade de cada uma, porque na verdade o tratamento ele é global, né? Nós não conseguimos tratar um órgão apenas. Diversos órgãos vão interagindo para realizarmos tratamentos cada vez melhores. O nosso corpo é um sistema, É um então sistema. uma coisinha que você mexe no seu pé vai afetar seu ombro, então tudo é Exatamente. relacionado, então precisa ser um tratamento que seja todo conciliado. Multidisciplinar, né? Perfeito. E como você disse, Clara, são situações que acabam se repetindo no consultório Sim. médico, então uma situação, uma orientação que você passa especificamente para uma pessoa pode ser que sirva para mais pessoas também, então é muito importante justamente não se limitar, vamos dizer assim, não é mesmo? Sim. Sim, fizemos de uma forma bem descontraída, né, Fran? É como se a gente estivesse conversando mesmo. Eu acho que isso é uma boa forma da gente levar a informação pelas redes sociais. Porque quando a gente está conversando, cada uma pode dar seu depoimento, as pacientes podem tirar dúvidas. Então a gente pode, além de estar no ambiente de conversa, também fazer com que essas pessoas participem de alguma maneira daquela conversa. E a gente pode interagir com essas pacientes, porque a conversa não acaba ali, né? Aquele momento que a gente faz no Instagram, aquela parte da série, é só o começo de uma conversa, é o começo daquela uma pauta. chamada, né? Porque ali tem que ser um vídeo curto, né? E aí depois disso, as mulheres podem falar sobre os casos delas, pessoais, a gente pode tirar dúvidas, a gente pode responder algumas pacientes, as pacientes podem conversar entre si. O objetivo é esse. O objetivo é que a gente vire uma comunidade de mulheres que debatam os temas que são relevantes para a gente e que isso faça com que as mulheres não se sintam mais sozinhas naquela dor. Eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. E é um tópico bem interessante e é muito relacionado ao conceito da própria rede social, que justamente tem, como vocês disseram, essa interação, tem o episódio em si, o vídeo, que é aquela fagulha e depois tudo vai se encaminhando, as pessoas vão podendo interagir e justamente não necessariamente uma troca entre vocês, no caso os especialistas, e as pacientes são necessárias, mas justamente essa troca de experiências, muitas das vezes nem que seja para não resolver a situação, mas sim para poder desabafar, poder conversar, é algo muito importante para as pessoas que podem estar passando por alguma situação complicada, não é mesmo? Sim. Exatamente isso. A gente imagina, por exemplo, quando a gente fala sobre câncer de mama. A paciente que está passando por aquela dor, ela tem um ponto de vista. E as mulheres que têm dúvidas sobre o tema também podem se beneficiar daquela conversa. E acaba que, quando você se sente parte dessa comunidade e debatendo aquele tema, a sua dor vai ser diluída naquela conversa. Eu acho que é esse o nosso maior objetivo. Perfeito, é um tópico bem interessante da gente destacar e da gente entender também o conceito não só dos tópicos que são abordados por vocês, mas da saúde no geral. Entender esse outro lado da saúde, a saúde que não é necessariamente só aquele ponto do tomar um remédio, fazer uma cirurgia, mas pensando no bem-estar global, como você Exatamente, disse. nós abordamos diversos temas corriqueiros, né, no consultório e de uma forma muito leve, cada uma dando a sua opinião, ou interagindo, ou cada uma explicando para a outra. E muito relevante, né? E muito relevante. Então, com certeza, todas as mulheres passam por diversas fases da vida e vão se encontrar ali em algum momento. A gente fala sobre climatério, né? A questão da entrada na menopausa, que a gente aborda no consultório com todos os nossos pacientes, porque é uma fase de vida muito extensa e que precisa da nutróloga, precisa da radiologista, precisa da dermatologista e precisa da ginecologista. E também a gente aborda temas como pele, fases da vida. A gente fala sobre
a maternidade, a gente fala sobre infertilidade tardia, desejo de reprodução tardio. A gente vai falar sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino. E cada uma desses assuntos vão levar a outros assuntos. A gente fala sobre nutrição, sobre atividade física, sobre bem-estar, sobre saúde mental. Tudo que é relevante para a gente criar esse bem-estar relacionado não só à doença, mas à saúde, à prevenção de doenças e à longevidade. Perfeito. E é até legal a gente destacar, como eu já citei um momento atrás, que é justamente essa questão da fagulha. São 12 episódios, como a gente já sabe. 12, São 12 isso. episódios iniciais. Isso. O primeiro porém, vai ao ar hoje, né? Que vai ser o primeiro. Mas nós vamos passar semanalmente, às segundas-feiras, às 18 horas. Perfeito. Só um pequeno destaque, essa entrevista está sendo gravada no dia 25 É, de maio, então verdade. o hoje é dia 25 de maio. Mas é bom para a gente destacar que é uma série com 12 episódios, 12. porém os assuntos são para muito mais. São Sim, assuntos que sim, sim. conseguem É apenas ir a se primeira liberando. temporada. Isso já é um ponto legal da gente destacar também, porque é conteúdo infinito, vamos dizer assim. Sim, É sim, sempre sim. uma conversa vai levar a outra e vai levar a Sim. outra, e são todos assuntos extremamente pertinentes Sim. e que muitas das vezes acabam não sendo escanteados, mas eles não recebem a devida atenção por muitas das vezes na pessoa não ter um acesso à informação ou até mesmo a informação chegar, mas chegar num termo muito técnico, chegar de uma maneira que a pessoa não vai entender 100%. E dessa maneira que vocês idealizaram, justamente de ser um bate-papo, faz com que seja acessível para mais pessoas, não é mesmo? Sim, sim. Exatamente isso. Eu acho que o nosso principal foco, quando a gente desenvolveu esse projeto, foi tentar tirar da Françoise médica esse poder de informação. O que a gente quer é que a Françoise, mulher, mãe, fale sobre os temas de uma forma casual, como se a gente estivesse mesmo conversando. A gente gravou os episódios no spa, Posse do Corpo, que foi super gentil em ceder o espaço para a gente, e a gente fez em vários ambientes distintos, como se a gente estivesse mesmo passeando no jardim, fazendo atividade física, como se a gente estivesse almoçando juntas. É realmente para a gente se sentir próximo à paciente. Eu acho que isso vai ser uma forma da gente conversar com a mulher como se fosse uma grande amiga. E isso também ajuda a tirar muito daquela questão da distância, como você falou, foi feito de uma maneira para aproximar, porque muitas das vezes, não que por conta do médico, não por conta do tratamento do médico, mas por aquela posição de paciente-doutor, você fica vendo as situações de uma maneira um pouco diferente. E dessa maneira que fica tudo nivelado, vamos dizer assim, tem um acesso muito mais fácil, né? E muitas de nós também vivemos aquelas fases, né? E assim, nós falamos da nossa experiência também do dia a dia ali, né? Como a Fran falou, maternidade, nós vivemos a maternidade. A questão do climatério, algumas estão vivendo, atividade física, as canetas emagrecedoras. Então, são assuntos que estão muito em alta, que aparece pra gente no dia a dia do consultório e que nós todas vivenciamos também, alguma parte, algum momento da nossa vida. E são alguns temas que são sempre pertinentes, na realidade todos são sempre pertinentes, mas especificamente o assunto das canetas emagrecedoras ainda é um assunto que é uma questão que está muito presente na vida das pessoas, a sociedade está se tornando cada vez mais próxima desse tópico, mas que ainda não tem tanta informação para a população. Então é justamente assim que traz um tema novo e um tema acessível, não é mesmo? Sim. Os vídeos foram muito curtos, né? Nós não conseguimos falar tanto e nem aprofundar muitos temas, mas a gente pretende também gravar um canal no YouTube, falar mais sobre os assuntos, conseguir aprofundar mais, mas em específico das canetas emagrecedoras que você levantou aqui, é um tema muito abordado por todas nós, porque hoje em dia, cada vez mais se usam as canetas emagrecedoras e eu, por exemplo, como dermatologista, atendo no consultório várias pacientes, né, com queixas em relação ao derretimento da face, em relação à queda de cabelo, em relação à pele como um todo, né? A nutróloga, por sua vez, ela já pega os pacientes que já quer emagrecer, que usam as canetas. A Fran também, né, em relação As pacientes do climatério, que têm dificuldade de emagrecer. Todas as pacientes rodeiam esses temas. Exatamente. Nós escolhemos, nessa primeira
primeira temporada, nós escolhemos exatamente isso. Aqueles temas que rodeiam a nossa atividade diária e que são muito relevantes para aquelas mulheres. E quando a gente for abordar isso de forma mais ampla no YouTube, quando a gente fizer no canal do YouTube, a gente também vai convidar os pacientes para participar disso, para talvez não só tirar as dúvidas, mas também ser mais enriquecedor para elas o nível de informação que a gente vai conseguir levar lá. Porque você sabe que no Instagram é tudo muito fugaz, é tudo muito rápido, embora fique lá. E ela pode voltar àquela conversa e voltar àquele tema várias vezes, são enquetes rápidas, Reels, né? De 1 minuto e pouco, talvez, né? Mas quando a gente for para o YouTube, quando a gente fizer isso, às vezes até ao vivo, a gente vai ter a oportunidade de debater o tema e tirar dúvidas de uma forma mais ampla para elas, o que eu acho também que vai ser muito rico. Vai conseguir dar mais profundidade para o assunto, porque, é claro, é muito importante esse conteúdo para o Instagram, porque justamente vai ser acessível para mais pessoas e também, muitas das vezes, a gente naquela rotina acelerada, aquela vida muito corrida, não consegue ter o tempo de assistir um vídeo mais longo. Porém, no Instagram consegue pelo menos acender aquela fagulha, acender aquela duvidazinha na cabeça da pessoa e aí futuramente a pessoa vai conseguir ter acesso a esse conteúdo no YouTube, esse bate-papo mais aprofundado. Porém, só de já ter esse conteúdo no Instagram já é algo bem significativo, já é um ponto bem marcante. E, inclusive, é até um bom momento da gente destacar justamente qual é o perfil do Instagram que essas pessoas podem encontrar essa série que vai lançar hoje, dia 25, e também nas próximas segundas-feiras. Exatamente. É o Delas para Elas, né? Oficial. Delas para Elas, ponto oficial. @Delas para Elas, ponto oficial. Isso. Perfeito, então vocês já sabem como é que faz para encontrar os episódios quando eles forem serem lançados, a partir do dia 25, toda segunda-feira. Então, as pessoas já podem entrar lá, @delasparaelas.oficial, lá no Instagram, fácil de acessar, nome que já tá, o nome da série já é o nome do Instagram, então fica super acessível. E futuramente, com o desenvolvimento do projeto, a ideia de vocês é justamente conseguir migrar esse conteúdo para o YouTube para ter esse conteúdo mais aprofundado, não é mesmo? Como vocês disseram. Sim. A gente vai começar agora com o Instagram, mas já começamos a gravar alguns vídeos para o YouTube e a gente deve lançar em breve o YouTube também. A gente quer primeiro consolidar essa imagem no Instagram, né? E entender qual vai ser a repercussão, entender quais vídeos que vão ser mais importantes, mais relevantes para as mulheres, e depois que a gente tiver essa informação, começar então a difundir o YouTube. Perfeito, que também não adianta querer dar um passo maior do que a própria perna e acabar se embolando nos conteúdos. Melhor primeiro fazer no Instagram, ver como é que vai ser a repercussão, ver os comentários das mulheres justamente para poder se aprofundar justamente na demanda da população, que é um ponto importantíssimo, dúvidas, não é mesmo? Que a gente pode acrescentar, ajudá-las, né, de certa forma, acolher, né? Na verdade, acaba que é exatamente isso que você falou. A gente pretende, com o Instagram, delimitar mais o conteúdo, inclusive para o YouTube. Entender qual é a demanda que está reprimida, né, naquele formato menor e colocar isso de forma mais ampla quando a gente colocar as imagens do YouTube. Perfeito, gente. E agora eu queria saber, num aspecto um pouco mais pessoal. Primeiro falar com a Clara, depois com você, Françoise. Qual é o significado de você, uma mulher que está nessa questão, já está incluída nesse meio médico, já é uma profissional especializada nessa área? Como você enxerga a importância desse projeto para toda a população? Eu considero um projeto muito importante, porque todas nós mulheres temos as nossas dores, temos 1000 coisas para fazer no dia a dia, e você se sentir acolhida, você se sentir abraçada por profissionais que se preocupam, né, com o outro, eu acho isso muito importante. E quando nós nos juntamos para poder fazer essa série, nós pensamos justamente nisso, né, em levar informação de qualidade às nossas pacientes e às demais mulheres desse Brasil. Então, eu, claro, me sinto muito feliz, tanto como médica, como mulher, como mãe e como profissional, de fazer parte desse grupo Delas para Elas. E para você, Clara, Clara, na realidade, para você, Françoise, uma pergunta um pouquinho diferente da Clara. Queria saber para você qual foi o significado de se reunir com essas outras profissionais para poder fazer esse projeto que, como a Clara já destacou, pode ser tão importante para a população. Olha, foi muito bom. Foi muito importante para mim, porque o que acontece? Quando a gente trabalha em consultório,
a gente fica muito isolada, né? A gente tem aquele nosso universo e é um momento que você fica, você e a sua paciente. Eu sou uma médica de consultório, eu fico todos os dias, o dia inteiro na minha clínica. Então, sair da FP Clínica e fazer parte de uma comunidade foi a nossa primeira experiência como grupo. E aí, por isso que a gente entendeu que a gente tinha que expandir, porque foi tão rico para nós, pessoalmente, estarmos em comunidade, que a gente entendeu, gente, essa comunidade não pode se limitar a gente. A gente tem que expandir para os pacientes também, todo mundo pode fazer parte disso. E na minha faixa, né, de mulher mais velha e que tem filhos que não estão mais em casa, participar de comunidades e ser inserida nesses contextos se torna ainda mais relevante. Eu acho que para as minhas pacientes vai ser muito rico. Eu pretendo fazer com que elas se incorporem a esse grupo, né, e que tragam mais mulheres, porque eu sei que para as mulheres nessa fase de climatério vai ser muito enriquecedor ter não só as informações, mas como se sentir mesmo parte de um grupo. Perfeito, gente. Agora, só para a gente poder finalizar, eu queria perguntar se vocês têm mais algum ponto que queiram destacar sobre esse projeto, sobre o Delas para Elas. Eu queria só convidar. Eu queria muito convidar todas as mulheres para participarem desse projeto com a gente, para começar a seguir a gente nas redes sociais, no @delaspraelas.oficial. Convidar vocês para começar hoje, no dia 25, mas os vídeos vão estar lá o tempo todo. Eu quero que vocês interajam, quero que vocês participem, tragam as suas informações, as suas dúvidas, conte um pouco da sua história também, porque a gente está aberta a qualquer tipo de relacionamento nesse Instagram. A gente está aberta a ouvir, a responder, a tirar dúvidas, enfim, a gente está aberta a conversa franca e direta. Sim. Nós fizemos tudo com muito carinho, né, para todas vocês, mulheres. Aguardamos as interações, as sugestões, os novos temas, né, Fran? Vamos juntas. Novos temas também, porque nossa próxima temporada, talvez a gente venha mais com temas mais... abordagens mais específicas, dependendo da demanda delas, né? Então, quanto mais demandas elas tragam, mais informações a gente vai ter para fazer nossos próximos episódios. Perfeito, gente. Então, a gente segue acompanhando o desenvolvimento desse projeto, do Delas para Elas. Só seguir lá, como a Fran e a Clara já trouxeram, @delaspraelas.oficial. Fica ligado, toda segunda-feira, 6 horas da tarde. Às 18 horas, exatamente. Então, gente, vocês já sabem o destino, já sabem o endereço e já sabem o horário. Então, já pode ficar todo mundo ligado, ficar de olho nesse projeto e, é claro, com novas atualizações, convidar vocês para virem aqui mais vezes para a gente poder conversar sobre o andamento desse projeto que pode ser tão importante, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Perfeito, gente. Agradeço muito vocês pela presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar com vocês. Eu desejo muito sucesso e, é claro, que o nosso público participe em peso. Muito obrigada. É isso. Aguardamos todos. Então, gente, com essas informações, eu encerro nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto